Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui hoje para falar sobre política fiscal. Vamos falar aqui de maneira bem introdutória sobre o que é política fiscal. Nas aulas anteriores nós falamos sobre os aspectos macroeconômicos, falamos sobre política econômica, falamos sobre política monetária e agora nós estamos falando sobre política fiscal. O que é a política fiscal? Em sua introdução. O que é política fiscal? Nós temos aí o conceito, são os instrumentos que o governo utiliza para arrecadar tributos e controlar suas despesas, por meio da manipulação da estrutura e alíquota de impostos, para estimular os gastos de consumo do setor privado. Então, são instrumentos, deixei em negrito para dar ênfase, né? São instrumentos que o governo utiliza para arrecadar tributos e controlar despesas. Atualmente é exatamente isso que nós temos visto o governo realizar, ou seja, ampliar a base de arrecadação e controlar suas despesas. Estima-se que o ano de 2017 terminará com um déficit no orçamento, né? Por isso que o governo tem insistentemente tentado controlar suas despesas, atenuando, diminuindo, criando estratégias para reduzir as suas despesas e também arrecadar tributos. Até algum tempo atrás falava-se novamente na volta da CPMF, por ser um imposto que seria de rápida arrecadação por parte do governo e que teria um pequeno impacto do ponto de vista inflacionário, né? Obviamente que teria um impacto, mas diante das outras alternativas que estavam sendo estudadas na época, o que teria menor impacto seria justamente a criação novamente da CPMF, que ficou conhecido no passado, entre 1997 e 2007, como imposto sobre o cheque. Dentro desse conceito ainda de política fiscal tem o princípio da anterioridade, que a implementação de uma medida só pode ocorrer a partir do ano seguinte ao de sua aprovação pelo Congresso Nacional. Ou seja, após a aprovação pelo Congresso Nacional de um imposto, um tributo, de algum tipo de tributo, né, ele tem que seguir a esse princípio, que é o princípio da anterioridade. Dentro dos objetivos da política fiscal, assim como nós podemos observar alguns objetivos da política monetária, a política fiscal também tem os seus objetivos. E dentre eles aí nós podemos citar pelo menos dois que são os mais importantes. Obviamente que existem outros, mas nós temos esses dois aí que são os mais importantes, que é manter elevados níveis de emprego e elevadas taxas de crescimento econômico. Como é que eu posso fazer isso por meio da política fiscal? É o que a gente vai ver nos próximos slides. Ou seja, mas antes de a gente falar sobre como isso acontece, né, nós precisamos entender o conceito e os tipos de impostos. O que é imposto? Segundo o Código Tributário, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Em outras palavras, é um tributo pago compulsoriamente pelas pessoas físicas e jurídicas para atender parte das necessidades de receita tributária do poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, de modo a assegurar o funcionamento de sua burocracia, o atendimento social à população e investimento em obras essenciais. Ou seja, basicamente nós temos que o imposto é uma das formas que o governo tem de arrecadar, né? E a partir dessa arrecadação ele poder efetivamente se sustentar, ou seja, do ponto de vista orçamentário, pagar as suas despesas, o que asseguraria o funcionamento da sua burocracia ou da sua estrutura, o atendimento social, né, ou seja, você arrecada dinheiro, arrecada os recursos necessários à promoção de políticas sociais. Por exemplo, nós temos o Bolsa Família, que é uma política social de caráter econômico, e temos os investimentos em obras essenciais. São investimentos que o próprio governo pode fazer ou que pode estimular a iniciativa privada a fazer. Então, esse é basicamente o conceito de imposto. Mas nós temos algumas questões adicionais ao termo de imposto.
né, nós temos o imposto cumulativo, é um tipo de imposto, o imposto em cascata. Disse que o imposto é o tributo que incide em todas as etapas intermediárias do processo produtivo e ou comercialização de determinado fim, bem, melhor dizendo, inclusive sobre o próprio imposto tributo anteriormente pago, da origem até o consumidor final, influindo na composição de seu custo e, em consequência, na fixação de seu preço de venda. Nós temos aí, como exemplo, a CPMF. Né? A CPMF é uma questão muito complexa, né? Alguns colocavam a CPMF como imposto neutro, na verdade ele não é neutro. Se nós pudermos fazer uma análise mais apurada, nós podemos ver que a CPMF, da mesma forma que os impostos não cumulativos, que também o imposto sobre valor adicionado, também atua de uma maneira indireta, né? O imposto cumulativo, no caso da CPMF, ele é imposto que basicamente ou incisivamente vai atuar sobre os mais pobres da população. O que acontece da mesma forma no imposto não cumulativo, que é o que? Disse do imposto tributo, que na etapa subsequente dos processos produtivos ou de comercialização não incide sobre o mesmo imposto tributo pago recolhido na etapa anterior, que é o caso, por exemplo, de ICMS, da PIS, COFINS, ou seja, eles não são cumulativos, uma vez que é pago e não incide na etapa posterior. Já no caso de imposto cumulativo, a CPMF, você poderia pagar como empresa, pessoa jurídica, você pode pagar na compra, você poderia pagar na venda, então por isso que nós chamamos isso de imposto cumulativo, efeito cascata, que incide em várias etapas do processo produtivo, né? Nas etapas intermediárias do processo produtivo. Além disso, tem-se também o imposto declaratório, disse do tributo, imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição para fiscal, encargos, tarifas, que, para ser pago e ou recolhido aos cofres públicos, depende da vontade ou de providências, preenchimento da declaração, formulário, DARF, carnê, por parte do contribuinte, ou do responsável pelo recolhimento, como IPI, ICMS, ISS, IPTU, ITR e outros. É um imposto declaratório, ele é bem autoexplicativo, né? E mais, obviamente, que, como já está dito aí, depende das providências do próprio declarante. Imposto indireto, disse do tributo não explicitado na nota fiscal, cujo valor embutido no preço final é repassado ao consumidor. Exemplo, o imposto direto que se paga na conta do telefone ou de energia elétrica transforma-se em imposto direto quando repercute sobre o final do produto, ou seja, é um imposto que é pago anteriormente, mas que é repassado para o consumidor final. Além disso, nós temos que um sistema tributário é organizado para. Então, um sistema tributário é organizado para, ou seja, quais são os objetivos? Gerar recursos necessários para financiar os gastos públicos, para distribuição de renda, né, melhor dizendo, distribuir renda ou distribuição de renda, ou seja, define quem na sociedade deve pagar os impostos. Teoricamente, quem deveria pagar mais impostos é quem mais tem, mas efetivamente isso pode não acontecer em virtude também de um sistema tributário poder ser, né? O sistema tributário é organizado para esse objetivo e o sistema tributário pode ser progressivo, regressivo e neutro. O que é um sistema tributário ou um imposto, né, progressivo? Disse do imposto em que a alíquota aumenta a proporção que os valores sobre os quais incide são maiores. Um exemplo disso é a tabela de imposto de renda de pessoa física, cuja alíquota varia de 15% a 27,5% conforme a renda. Ou seja, o imposto é progressivo à medida que aumenta a renda. Então, como esse exemplo aqui está mostrando para a gente, imposto de renda é imposto progressivo. Por quê? Porque à medida que a renda aumenta, a alíquota de imposto também aumenta. Então, é por isso que a gente chama isso de imposto progressivo. Imposto proporcional ou imposto neutro é aquele em que a alíquota é constante, igual, uniforme ou fixa, e cujo resultado só aumenta a proporção em que aumenta o valor sobre o qual incide. É um tributo de alíquota inalterável, qualquer que seja o montante tributável ou a base tributária. Exemplo, não temos exemplos aqui no Brasil. Algumas pesquisas que eu fiz mostram que lá em Portugal existe um imposto chamado Imposto sobre
renda coletiva, né, IRC, que pode ser um exemplo de imposto neutro e imposto proporcional. Mas aqui no Brasil nós não temos nenhum imposto proporcional ou neutro. E o imposto regressivo? Diz-se do imposto em que a alíquota diminui a proporção que os valores sobre os quais incide são maiores. No sistema tributário brasileiro é admitido que os impostos indiretos incidentes sobre a produção são regressivos. Isso é uma questão muito importante, né? O sistema tributário brasileiro, no sistema tributário brasileiro, todo e qualquer imposto indireto é tido como um regressivo. Entre eles a gente pode ver aí o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS. Nós temos aí, então, depois de falarmos um pouco sobre os impostos, voltamos a falar sobre a questão das políticas propriamente dita, né? Nosso objetivo maior aqui é falar da política relacionada às questões fiscais. Mas aí a gente falar um pouco dos impostos, né, para poder dar uma ideia a mais para o estudante do que é, de como funciona o sistema tributário e de que forma isso vai subsidiar a análise da política fiscal. Então, a política fiscal é contracionista quando o governo está restringindo a demanda. E a política fiscal, desculpa que deveria ter um S, tá, gente? A política fiscal é expansionista quando o governo está contribuindo para aumentar a demanda. Então, da mesma forma que a política monetária tem na sua classificação a política monetária expansiva e a política monetária restritiva, a política fiscal pode também ser contracionista ou expansionista. Contração significa sinônimo de redução, de restrição, por isso o governo está restringindo a demanda. E a expansão está contribuindo para aumentar a demanda. Quando a gente faz uma análise histórica, a gente pode perceber que nos anos em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente do Brasil, ele promoveu uma política fiscal expansionista, em que ele retirou, né, por meio da medida, parte das alíquotas que incidiam sobre aquilo que nós denominamos de linha branca. Nós temos aí pelo menos 4 exemplos, né? A redução de 20% para 10% sobre a máquina de lavar, de 5% para 0% a de fogões, de 15% para 5% de geladeira e zerando a de máquina de lavar. Está repetido aí 2 vezes, é outro elemento aqui que deve constar e eu digitei errado. Depois eu procuro para vocês e coloco lá na descrição do vídeo o valor ou o exemplo correto aqui da redução. Mas, enfim, nós temos aqui uma redução das alíquotas de impostos, ou seja, os impostos que incidiam sobre esses elementos aqui, sobre esses bens de consumo, eles foram reduzidos. Na medida que o governo reduz as alíquotas, ele está criando uma política fiscal expansionista, uma vez que ele contribui para aumentar a demanda, porque uma vez que ele reduz as alíquotas de imposto, a tendência é que também haja uma redução no nível de preços para esses produtos. Por que é uma tendência? Porque se não houver uma fiscalização por parte do governo, o empresário simplesmente pode não repassar, né, essa redução nas alíquotas para que ele, empresário, possa ampliar suas margens e suas taxas de lucro. Então, mas, enfim, aqui nós temos um exemplo de política fiscal expansionista. E aí, mais uma vez, nós temos nossa referência bibliográfica, o professor Marco Antônio Sandoval, Fundamentos de Economia. Ok, gente? Então, até a próxima aula. Nós